Olá, agradeço a você pela tua conexão. Estamos em mais um estudo do Célula Online e nós estamos na temática do compromisso dentro de todo o estudo que nós vamos desenvolver, falando do discípulo de Cristo. E hoje nós vamos ver a lição número 9, que na verdade é um apanhado da história de Abraão, ok? Na célula eu acho que vai ser mais tranquilo para vocês estudarem esse assunto, porque ele é meio longo e se eu for me estender aqui, nós vamos estourar o nosso tempo. Então eu vou só apontar algumas coisas e vou deixar aí para vocês no grupo desenvolver mais o assunto, ok? Vamos lá, vou ler a passagem que nós temos aqui, Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ok? Esse é o texto. Em função deste texto, para fazer uma boa interpretação aí para nivelamento dos membros do grupo, eu trouxe algumas questões aí para discussão no grupo de comunhão. Disse o Senhor, é uma expressão. Onde estou buscando direção para a minha vida? Deus está falando comigo? Isso fala de comunhão, de intimidade, mas também fala de Bíblia, fala de revelação, daquilo que nós temos, a palavra de Deus revelada, mas fica aí para discussão. Sair e ir. De onde que eu tenho que sair? E para onde que eu tenho que ir? O mesmo desafio lá para Abraão também é para a igreja. Então fica aí para vocês discutirem para onde eu estou indo e para o quê? E sair de onde? E nós sabemos que Deus nos chama para fora do mundo, para fora do pecado, para fazer alguma coisa. É Deus quem chama e promete. Deus chamou Abraão, fez uma promessa para ele, apontou uma direção. Aí eu pergunto, ele muda de opinião no meio do caminho? Porque isso envolve segurança para nós. Fica aí para o grupo discutir. Abençoar Abraão é abençoar a sua descendência física. Não só física, como espiritual, você sabia? Porque os judeus vêm da descendência de Abraão através do filho da promessa, que é Isaque. Mas tem os da fé também. O pai da fé é Abraão. Sabia? Nós temos que levar o versículo também na mesma direção, tá bom? A Bíblia chama Abraão de pai da fé. Os filhos da fé, nós temos que abençoar também, ok? Porque através de Abraão Deus iria abençoar as nações, o mundo. E através da linhagem de Abraão nós temos o Messias. Então, fazer essas ligações. Abraão achou graça diante do Senhor na geração pós-dilúvio. Qual era o plano? Achou graça, Deus chama Abraão porque Deus tem um propósito. Ele tem algo em mente. E esse algo em mente está relacionado com Gênesis capítulo 3, versículo 15. Tá entendendo? E aí você amarra com toda a genealogia do Messias. Porque o foco, o alvo é o Messias. Mas Abraão foi chamado para que através dele de Sara, numa concepção sobrenatural, tivesse Isaque. E de Isaque surgisse a nação de Israel, através de Jacó, e através de Israel, o Messias. São essas ligações, mas eu deixo aí para vocês estarem discutindo isso no grupo. Primeiro ponto importante aqui, um chamado com propósito. Quando Deus chama Abraão, ele tinha algo em mente, ele tinha um plano.
E assim é na vida de qualquer pessoa. Eu tiro você de uma situação, de um contexto familiar, social, espiritual. Trabalho o teu coração, a tua vida, para que você faça algo. E esse algo não é só abençoar a pessoa em si, a sua família, mas através dela abençoar outros. É sempre assim que Deus trabalha. E isso, veja bem, a obediência de Abraão trouxe implicações para nós, para mim e para você. Ok? Só isso. Segundo ponto aqui. Deus trabalhou o chamado de Abraão desde o início. Desde quando ele estava lá na Ur dos Caldeus, junto com seu pai, com a sua família, uma família idólatra, no meio de um povo idólatra, mas Deus viu algo em Abraão. Ok? E a família de Abraão saiu daquele lugar e foi para outro lugar, e ali o pai de Abraão morre. É como se ele tivesse trabalhando a família, levando essa família para um determinado ponto, Harã, né? E ali o pai morre, e aí Deus começa a trabalhar com Abraão, pessoalmente. Sai da tua parentela, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então Deus vai trabalhando por partes. Mas o chamado já estava lá quando eles saíram. Aí deu uma parada. Aí morre o pai de Abraão. Aí Deus fala assim, agora eu vou trabalhar com Abraão e vou levar ele para outro lugar. E assim Deus vai trabalhando conosco, para que a gente consiga atingir o alvo, o propósito da nossa vida. E o discurso de Estevão, ali no livro de Atos, traz detalhes da biografia de Abraão que nós não vemos lá em Gênesis. Entende? Detalhes que, para a gente poder entender o chamado, como Deus estava trabalhando com Abraão. Então, não é só Deus trabalhando com Abraão ali em Harã, né? Harã está lá em Gênesis, capítulo 11, 12, não é? Mas ele já começou trabalhando no capítulo 11, com o pai de Abraão, com a família, e depois ele continua esse trabalho após a morte do pai de Abraão. Abraão, quando partiu de Harã, ele tinha 75 anos. Ok? Outro ponto importante, uma vida compromissada, porque quando você entende o chamado, você se compromete com o chamado. Por isso que nós colocamos aqui, Abraão, uma vida para um chamado, uma vida para um compromisso ou uma vida compromissada. Linkando essas duas coisas. E quando a gente obedece, isso traz livramentos e libertações na nossa vida. Conforme nós vamos caminhando na obediência, a gente vai ficando livre de certos pesos espirituais na nossa vida, e o nosso entendimento aumenta, aprofunda, e a nossa obediência é aperfeiçoada. É um caminhar, é um processo que Deus vai trabalhando isso na nossa vida. Eu não vou comentar muito mais coisas, porque são muitas informações e isso vai ficar muito cansativo e vai estourar o nosso tempo aqui da live, tá ok? Mas o objetivo primordial no chamado de Abraão é a genealogia do Messias através do filho da promessa, que é Isaque. Não só Abraão fisicamente seria abençoado, seria pai de nações, mas através de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. Ok? Então você fica pensando, bom,
Abraão teve um filho com Agar, Ismael. Abraão teve um neto chamado Esaú. E Abraão teve outros filhos com a outra mulher, Quetura, né? Se eu não estou enganado. Então ele tem muitas nações que saem do seu lombo. Aqui falando fisicamente. Mas do lombo de Abraão sai o Messias, através de Isaque, de Israel. E agora nós temos o Messias atingindo todas as nações pela pregação do Evangelho, que veio lá de Israel. Então são todas essas coisas ligadas, que a gente tem que abrir o nosso entendimento para isso. Ok? Muito bem. Através de Jesus, Deus ele consegue alcançar as nações do mundo. É isso que a gente não pode perder de vista. Um outro ponto importante, depois lendo a apostila vocês vão ver isso com mais calma. Um novo nome para uma nova história de aliança. Num determinado ponto, lá em Gênesis 17, Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso para Abraão, e ele muda o nome de Abraão e ele muda o nome de Sarai para Sara. Aí tem um significado, porque você vai entrar no contexto da aliança, é um novo nome para uma nova aliança. Ou seja, o nível da revelação cresceu para que Abraão cumprisse o propósito de Deus na sua vida, ok? E quando Abraão teve o primeiro filho, ele estava com 86 anos. Quando Abraão tem o filho da promessa, ele já estava aí com praticamente 100 anos. Ok? É um trabalhar de Deus desde os 75. Ele vem passando por fases e Deus trabalhando até chegar no milagre, porque Isaque é o filho do milagre, do sobrenatural, para um casal, Abraão velho e Sara infértil, e velha também. Quer dizer, como é que pode? Só o poder de Deus para operar o milagre, para que a nossa fé não se apoie na carne, na aparência daquilo que é visível, mas sim na promessa do Deus Todo-Poderoso, que é poderoso, que é fiel para cumprir todas as suas promessas. E o interessante é que de pai honrado que Abrão tinha, para Abraão é pai de multidões, não é? Então, a mudança do nome tem a ver com o naipe da aliança que está sendo estabelecida com Abraão. Então nós temos aqui, Ismael veio de Agar. Abraão teve filhos com Quetura também. E o seu neto Esaú. Todos eles formando as nações lá do Oriente Médio. Mas do filho da promessa vem Isaque, vem Jacó, e de Jacó vem Israel, as 12 tribos de Israel, a nação de Israel. E da tribo de Judá vem o Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Só que Abraão também é o pai da fé. Ou seja, eu estou inserido nesta bênção que Deus colocou sobre a vida de Abraão, porque nós cremos como Abraão, é o pai da fé, está lá no livro de Hebreus capítulo 11, que você pode ler com calma. Um outro ponto importante também que eu quero salientar, hoje vai ser bastante rápido, porque eu vou deixar essa discussão para o grupo de comunhão. Um teste decisivo na história de Abraão. Aqui é um ponto culminante no chamado de Abraão. Eu vou ler aqui João 3,16. Gênesis 22, 12. Eu vou ler 3 versículos, o primeiro sendo Gênesis 22, 12.
E disse o anjo do Senhor, aqui é Jesus pré-encarnado, ok? Não ponhas a mão no menino, porque Deus tinha pedido o filho de Abraão em sacrifício, o filho da promessa. Nem faças nada com ele, porque agora, depois da prova, depois do teste, sei que temes a Deus, visto que não negaste a mim o teu filho, o teu único filho. É como se Jesus estivesse falando, olha, você não me negou o seu filho, então o pai não vai negar o seu. Deus proverá, e a provisão de Deus para nós é o Messias. Vamos ver lá em João 3,16 a provisão de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sacrifício, propiciatório, substituto. Jesus pagando o preço da minha redenção. Mas precisou Abraão passar no teste para que essa bênção chegasse até a mim e essa bênção chegasse até a todas as nações da terra. E o outro versículo está em João 10,18. Ninguém tira a minha vida, Jesus falando de si mesmo. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Ok? Então, Jesus, o Pai dá o seu Filho em sacrifício, substituto, e Jesus dá a si mesmo em sacrifício por amor, para que a redenção chegasse até nós. Então, mas o teste, o ápice do teste começou lá em Abraão, que não negou o seu próprio filho Isaque. Glória a Deus por isso. Não é? Glória a Deus pela vida de Abraão e pela sua obediência, porque através da sua obediência nós estamos aqui, ok? Isso é motivo de gratidão a Deus pela vida de Abraão e pela vida do Messias que veio de Abraão. A gente tem que entender todo esse contexto histórico para que a nossa gratidão, o nosso louvor, as nossas ações de graças sejam com entendimento. Vamos encerrando então o nosso estudo. Aplicação pessoal. Aliança exige compromisso. Romanos 12 diz, apresentando o vosso corpo, a vossa vida como sacrifício santo, agradável no altar de Deus. Nós estamos fazendo isso? Ou a gente está ainda naquilo da religiosidade, de frequentar uma igreja, de seguir uma catequese? A semente tem que morrer para que, germinando, ela produza frutos. Morrer para mim mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Esse tomar a minha cruz não é a cruz de Cristo, essa ninguém consegue, só Ele. Mas tomar a minha cruz significa matar o egoísmo da minha vida, para que a minha vida seja uma vida de submissão e de obediência integral ao Senhor Jesus. Ok? E eu tenho que oferecer a minha própria vida no altar do Senhor. É uma decisão pessoal. E a cada dia eu vou apresentando a minha vida no altar. Esse processo de santificação, de intimidade, de crescimento, de maturidade é um processo, e a cada dia eu vou entregando uma área, no outro dia eu entrego outra área, no outro dia eu entrego outra área. A purificação de Deus na nossa vida é inesgotável. Até o dia do arrebatamento, nós vamos estar entregando coisas para Deus, numa atitude de rendição e de entrega.
Isso é a vida inteira. No corpo glorificado, isso já não há mais necessidade. Então, entregar é aqui, é agora. E eu tenho feito isso, fica aí para minha e para tua reflexão. Para encerrar, eu continuo alertando a todos todo o grupo de comunhão, participe das reuniões, não fique faltando, seja participativo, interativo, cooperativo com o seu líder, com os seus colegas do grupo, ore por eles, promova a unidade no grupo, olha, nada de divisão, nada de beicinho, nada de grupinho, não, é unidade, porque a unidade da igreja local, a saúde, a sanidade espiritual da igreja local vem do grupo de comunhão. Você está entendendo agora? Lá no grupo tem que ser forte para que a igreja seja forte. Então, divisão no grupo, nem pensar. Fale do grupo para outras pessoas, leve pessoas novas com você, receba bem os novos calorosamente, dando toda a atenção. Entre em contato com aqueles que estão faltando por algum motivo, liga, passa um WhatsApp, visita, se precisar de ajuda, vai lá, oração, vai lá. Deus quer usar você para fazer a diferença nesta hora, neste tempo que nós estamos. A CCA precisa de alimentos, de doações, porque nós temos um trabalho de assistência social e é com doações que nós fazemos isso e nós contamos aí com a sua generosidade. Chegue mais cedo na celebração, interaja com as pessoas, cumprimente as pessoas, ore, ajude naquilo que for necessário, vai ser uma bênção. É a cultura da honra, é a cultura do voluntariado que nós precisamos praticar toda semana, ok? Para que a gente incentive os novos que estão chegando a fazer a mesma coisa. Eu agradeço a você, tenha uma ótima semana, Deus te abençoe e eu conto com você a semana que vem.